A leitura do exórdio é do livro Caminho, Verdade e Vida, Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Capítulo 59, Os Amados, página 133. Traz a seguinte epígrafe: Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Paulo, está em Hebreus, capítulo 6, versículo 9. Comenta-se com amargura o progresso aparente dos ímpios. Admira-se o crente da boa posição dos homens que desconhece o escrúpulo, muitas vezes altamente colocado na esfera financeira. Muitos perguntam: onde está o Senhor que lhes não viu os processos escusos? A interrogação, no entanto, evidencia mais ignorância que sensatez. Onde está a finalidade do tesouro amoedado do homem perverso? Ainda que experimentasse na terra inalterável saúde de 100 anos, seria compelido a abandonar o patrimônio para recomeçar o aprendizado. A eternidade confere reduzida importância aos bens exteriores. Aqueles que exclusivamente acumulam vantagens transitórias fora de sua alma, plenamente esquecidos da esfera interior, são dignos de piedade. Deixarão tudo, quase sempre ao sabor da irresponsabilidade. Isso não acontece, porém, com os donos da riqueza espiritual, constituindo os amados de Deus. Sentem-se identificados com o Pai, em qualquer parte a que sejam conduzidos. Na dificuldade e na tormenta, guardam a alegria da herança divina, que se lhes entesoura no coração. Do ímpio, é razoável esperarmos a indiferença, a ambição, a avareza, a preocupação de amontoar irrefletidamente. No ignorante, é natural recebermos perguntas loucas. Entretanto, o apóstolo da gentilidade exclama com razão: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Fechar os nossos olhos, levar os nossos pensamentos a Jesus, sentindo a paz que reina no ambiente. Mestre amado, assim como toda quarta-feira aqui estamos, mais uma vez, para estudar vossos ensinamentos, vosso Evangelho. Permitas, Mestre, que vossos bons amados irmãos de luz possam nos ajudar, nos orientar, para que os conhecimentos, Senhor, sejam exatamente aqueles que precisamos para continuar na nossa seara, na nossa história neste planeta, para que os conhecimentos sejam aqueles necessários para o nosso aprimoramento moral, assim como o aprimoramento moral de todos aqueles que nos rodeiam. Permita, Senhor, que a paz e a luz possam adentrar em nossos lares, harmonizando-nos, e é, Senhor, com o coração cheio de alegria, que pedimos permissão para iniciar mais um estudo desta noite. Que assim seja, graças a Jesus. Hoje a gente tem a tarefa de terminar o capítulo 24, que é a prece de Ismália. Só para a gente lembrar, Ismália estava naquele pronto-socorro espiritual, onde existiam vários trabalhadores que estavam ali para prestar auxílio a irmãos mais necessitados, irmãos que ainda muito presos à matéria, ficavam dentro dos seus próprios vícios, dos seus próprios erros, atormentados essa inércia, porque estavam ainda muito presos à matéria. E então ela começa a fazer uma prece no intuito de ajudar a esses irmãos, ajudar aos trabalhadores que ali estavam e transmitir conhecimento. E é nessa prece que nós estávamos. Na primeira parte desse capítulo, nós havíamos discutido sobre a prece, sobre a ambientação da prece, sobre o ato de servir ao próximo, quando Jesus fala: quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos.
Nós discutimos, então, sobre a vontade de Deus, que é fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que fizessem a nós mesmos. A gente ainda discutiu sobre o despertar, ou seja, o despertar desse sono em que nós vivemos, da reforma íntima, da elevação espiritual, do acordar, que é esse despertar para essa nova realidade que então se apresenta na nossa frente. E dando continuidade, então, nós paramos exatamente aqui. São eles, Pai, vossos filhos transviados e nossos companheiros de luta, necessitados de vossa mão paternal para o caminho. São eles, Pai, vossos filhos transviados e nossos companheiros de luta, necessitados de nossa mão paternal para o caminho. Coisas que nós precisamos prestar atenção. São filhos de Deus, então são nossos irmãos. Então a gente já vai ser levado novamente para aquele conceito da família espiritual. E são nossos companheiros de luta, porque eles, assim como nós, estamos na mesma faixa evolutiva, passando pelo mesmo planeta de provas e expiações, e todos nós almejamos a mesma coisa, que é ascender na escala evolutiva. E necessitados da nossa mão paternal para o caminho, frisando aqui mais uma vez a família espiritual. Nesse momento, eu vou lá para o Evangelho segundo o Espiritismo, 265, capítulo 14, onde ele vai falar exatamente disso, da parentela corporal e da parentela espiritual. Mas antes disso, eu vou recordar para vocês da passagem do Cristo, que está lá no Evangelho segundo São Marcos, no capítulo 3, nos versículos que vão de 25 a 21. E tendo vindo para casa, reuniu-se aí então grande multidão de gente, que eles nem sequer podiam fazer sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que perdera o espírito. Entretanto, tendo vindo a sua mãe e seus irmãos, e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentaram em torno dele e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Ele lhe respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E perpassando o olhar pelos que estavam assentados ao seu derredor, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, o que o Cristo quer falar aqui é que a gente vai ter dois tipos de família. Aquela que está ligada pela consanguinidade, e aquela que é ligada, e aquela espiritual, do qual todos nós fazemos parte de uma mesma família espiritual. Os da consanguinidade, segundo aqui até o item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, os da consanguinidade são os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Continuando ainda no mesmo item 8, ele fala assim: há, pois, duas espécies de família, as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis, as primeiras, ou seja, aquelas que são pelos laços espirituais, pelos laços de simpatia e comunhão de ideias, as primeiras se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos através das várias migrações da alma. Quando ele fala vossos filhos transviados e nossos companheiros de luta, é exatamente isso que ele está falando. Todos somos pertencentes a uma mesma família espiritual. Quando nós servimos aqueles que precisam, quando nós ajudamos o próximo, quando nós perdoamos, quando nós colocamos em prática a lei de justiça, amor e caridade, a gente não está só se melhorando, mas a gente está melhorando todo o nosso entorno, através do nosso exemplo, através das vibrações que nós emanamos, dos bons pensamentos que nós vamos emanando. Muitas vezes não conseguimos sondar e a necessidade da mão paternal. Quando ele fala que muitas vezes nós não conseguimos sondar as necessidades desses nossos irmãos que necessitam de apoio, nós nos lembramos do Salmo 139 de Davi. Senhor, eu sei que tu me sondas.
ele diz também sobre essa mão paternal. Olha que bacana. Ele diz o seguinte: Davi, há 800 anos antes de Cristo, que é considerado como um dos maiores salmistas, escreveu esse salmo contagioso para o nosso espírito, que diz o seguinte: Senhor, eu sei que tu me sondas. Olha, muitas vezes André Luiz falou que a gente não consegue sondar a necessidade dos nossos irmãos, mas Deus sonda todo mundo. Sondar é penetrar no interior de cada um de nós. Ela penetra no interior para mostrar o que o olho humano não consegue ver. Sonda é isso, é penetrar, e muitas das vezes incomoda essa sondagem. Por quê? Porque quando ele nos sonda, ele nos mostra o que nós não conseguimos ver. E isso incomoda. Então, Senhor, diz Davi no Salmo 139, eu sei que tu me sondas. Tu sabes, desde o meu assentar até o meu levantar. Ele conhece todos os nossos momentos. Desde quando a gente se assenta do cansaço e desde o momento que a gente readquire as forças para levantar e partir para a luta. Então ele sabe quando que a gente está cansado e quando que a gente está recuperado para a luta. Então, Senhor, eu sei que tu me sondas. Tu sabes desde o meu assentar até meu levantar e conhece todos os meus pensamentos. Olha só, os espíritos se comunicam pelos pensamentos. E Deus conhece todos os pensamentos previamente. Olha como é que é a imersão divina em nós. Porque nós somos partículas divinas, partículas de Deus. Então Deus está em nós. Por isso que Paulo nos dizia, né? Não sou eu mais quem habito, mas Ele que habita em mim. Como nos dizia. Então, Senhor, sei que tu me sondas, tu sabes desde o meu assentar, me levantar e conhece todos os meus pensamentos. Tu cercas por diante, por detrás e puseste sua mão sobre mim. O que é isso? É o cuidado de Deus conosco em todos os momentos. Ele protege tudo que está na nossa frente, protege o que está na nossa retaguarda e nos abençoa, colocando a sua mão sobre nós. E puseste tua mão sobre mim. E quando a gente compreende isso tudo, Davi diz que essa ciência, ou seja, essa compreensão, olha a doutrina espírita aí, o ensinamento, né? Interessante que a doutrina espírita, na questão 627 do Livro dos Espíritos, diz o seguinte, que a finalidade da doutrina espírita é tornar inteligível os ensinamentos de Cristo para o homem. E a gente sempre diz que tornar inteligível é pegar os ensinamentos de Cristo, nos colocar para a atualidade, nos mostrando em correção com a época atual os ensinamentos de Cristo, para que a gente possa, com esse embasamento, tomar as nossas decisões através do livre-arbítrio. Isso é inteligência, da palavra intelligere. Intelligere, que é fazer suas próprias escolhas com seus conhecimentos. Então, quando nós conhecemos isso tudo, e tal ciência para mim é tão maravilhosa, que de tão alto que ela se encontra, eu não consigo alcançar. É o que a luz nos diz através da perfeição. Por isso que o Livro dos Espíritos, a parte terceira do livro, que é as leis morais, é o caminho da felicidade. Né? A primeira publicação nossa do YouTube, a gente falou que é o caminho da felicidade, não foi? Da plaquinha lá, felicidade. Por que a gente falou isso? Porque a primeira questão do livro terceiro do Livro dos Espíritos, Leis Morais, é perguntando sobre a lei natural. O que é a lei natural? É a lei de Deus. E os Espíritos respondem, é a única responsável pela felicidade do homem. Então, a compreensão dessa doutrina é o caminho da felicidade. Então, por isso que Davi nos fala, e tal ciência para mim é tão maravilhosa que de tão alto eu não posso alcançar. E ele complementa, para onde irei, meu Deus? Através da sua face. Para onde eu for, o Senhor está me enxergando. Para onde me irei, ó Senhor, da tua face? Para onde fugirei, o Senhor do teu Espírito? Por quê? Porque se eu subir aos céus, o Senhor lá estará. E se no inferno eu fizer a minha cama, o Senhor também lá estará. E se eu tomar as asas da alva, ou habitar nas extremidades dos mares? Isso é interessante. Se eu tomar as asas da alva, quando ele diz isso na antiguidade, tomar as asas da alva é
pegar tudo aquilo que te eleva para o bem. Asas da alva é isso, a progressão espiritual. Então, se eu progredir espiritualmente, se eu tomar as asas da alva, ou se eu não tomar as asas da alva do caminho do bem, se eu habitar nas extremidades dos mares, os vossos filhos transviados, ou seja, quando nós não conseguimos tomar o caminho, nós caímos em derrocada, nós caímos em desequilíbrio, nós habitamos nas extremidades dos mares. Então, por isso que Davi fala nesse salmo fabuloso: se eu tomar as asas da alva, ou se eu habitar nas extremidades dos mares, mesmo nessas longínquas regiões, a tua destra me sustentará. O que é destra? Destra é a mão mais forte. Ou seja, é aquela certeza que Davi nos passa. Qualquer situação de sua vida entrega para Deus. Deus vai ajudar você. Ou seja, a sua destra, a sua mão mais forte, ou nas extremidades dos mares, a destra dele te sustentará. Para vossos filhos transviados e nossos companheiros de lutas, necessitados de vossa mão paternal, ou seja, dessa destra que sustenta para o caminho ascensional da felicidade. Então é bonito demais, não é? É bonito demais essa linha, esse encaixe com o salmista Davi no seu fabuloso Salmo 139. Quase todos se desviaram da senda reta pela sugestão da ignorância, e como aranha gigantesca dos círculos carnais, tece os fios da miséria, enredando destinos e corações. Essa ignorância que ela está se referindo é o egoísmo, que é a maior chaga e que nós carregamos há séculos dentro das nossas más tendências. Deprecando vossa misericórdia para eles, rogamos igualmente para nós a verdadeira noção de fraternidade universal. E quando ela roga por eles, ela está rogando também pelos trabalhadores. Por quê? Porque assim como aqueles irmãos mais necessitados, os trabalhadores também são irmãos que precisam, que também estão numa seara evolutiva e que estão ali para servir, para melhorar. E aí, quando a gente fala fraternidade universal, fraternidade era afeto de irmão para irmão. Mas aí eu falei, eu quero algo mais. Eu quero entender realmente o que quer dizer fraternidade. Então, eu fui lá no livro Mais Luz, de Francisco Cândido Xavier, na página 23, pelo Espírito de Batuíra, no qual ele fala assim: abençoar a todos, auxiliando a quantos se aproximam de nós, buscando o socorro fraternal. Compreender a todos, estendendo a quantos nos procurem o concurso dos braços irmãos. Ajudar a todos, garantindo aos que se valham da nossa boa vontade a segurança do esclarecimento justos. Fomos, assim, chamados a entender e servir, e por isso mesmo urge permanecer no posto de trabalho e da bênção, amparando os outros em nome daquele cujas mãos não cessam de guardar-nos o coração, iluminar-nos o raciocínio, hoje como ontem, agora quanto sempre. Eu entendi que fraternidade é a prática da caridade. É você servir o outro, é você auxiliar o outro, é você estender a mão ao outro, independente de qualquer coisa. Então, é auxiliar tantos quantos se aproximem, buscando socorro. É compreender a todos, entendendo que todos eles procuram o socorro de um braço irmão. E é garantir que todos tenham a boa vontade do esclarecimento justo. Fraternidade é o afeto de irmão para irmão e é o servir. E é a prática da caridade. Então, fraternidade, ela entra dentro daquele conceito da família espiritual, onde nós vamos nos ajudar para o melhoramento de todos, que é o caminho que a gente vai para todos. Ensinai-nos a transpor as fronteiras de separação para que vejamos em cada infeliz o irmão necessitado do nosso entendimento. Ajudai-nos a compreensão a fim de que venhamos a perder todo impulso de acusação nas estradas da vida. Ensinai-nos a amar como Jesus nos amou. Então, olha, ela está pedindo fraternidade. Então, ela está pedindo que a gente se despoje dos nossos preconceitos.
Então, ela está pedindo que a gente entenda os nossos irmãos mais apegados à matéria como irmãos necessitados de entendimento, necessitados de socorro, necessitados de compreensão. Eles não necessitam de acusação, eles necessitam de uma mão que se estenda para eles. E a gente não pode esquecer que um dia, ou a gente esteve, ou a gente está nessa situação. Então, eu não posso julgar ninguém porque eu não quero ser julgado, porque eu também erro. Então, eu tenho que compreender as pessoas. E, por fim, ela termina assim: ensinai-nos a amar como Jesus nos amou. E o que veio na minha cabeça nesse exato momento foi o Sermão da Montanha. Ensinai-nos a amar como Jesus nos amou. E aí ele fala: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Ensinar a amar como Jesus nos amou é se desprender de todo e qualquer egoísmo, de toda e qualquer vaidade que possa nos acompanhar, para simplesmente amar. E aí Jesus, ele nos convida a quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, no item 4, ele fala assim: amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. É essa a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito que tomar para padrão do que devemos fazer para os outros aquilo que para nós desejarmos. Com que direito exigimos dos nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco do que temos para com eles? A prática dessa máxima tende à destruição do egoísmo. Quando as adotarem para a regra e conduta e para a base de suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão entre eles reine a paz e a justiça. Não mais haverá ódio nem dissensões, mas tão somente união, concórdia e benevolência mútua. Então, amar como Jesus amou é difícil, mas é possível. E é um exercício diário. Todo dia a gente tem que estar lá, amando, servindo, perdoando, estendendo a mão, sendo o amparo daquele que chora, sendo o abraço caloroso daquele que sente frio, sendo o sorriso maternal ou paternal daquele que está se sentindo sozinho. E a gente pode fazer isso em todos os momentos de nossa vida, em todos os instantes. A gente pode fazer isso andando numa rua, a gente pode fazer isso no nosso trabalho, principalmente dentro do nosso lar, porque no nosso lar onde estão os nossos maiores compromissos. E é isso, é sempre tentar e rogar a Deus que Ele nos ensine a amar como Jesus nos amou. Quase todos se desviaram da senda reta pelas sugestões da ignorância. Isso é muito importante também, o desvio da senda reta. Então, a gente comentou no estudo passado sobre o karma, a trajetória do caminho do bem, e o pecado é o desvio da trajetória do caminho do bem, que é o desvio da trajetória ascensional para o bem, das asas da alva. Então, toda vez que nós desviamos para as extremidades dos males, é o erro do alvo, é o pecado. E aqui, André Luiz nos diz que esses nossos irmãos, quase todos se desviaram dessa senda reta, então desviaram do objetivo. Desviar é pecado, né? Eles pecaram pelas sugestões da ignorância. E aí eu quero lembrar dos prepostos de Cristo. O livro Caminho da Luz, através do Espírito Emmanuel, Chico nos diz que, preparando o caminho do Cristo,
existiram vários prepostos que foram enviados. E Chico Xavier, em alguma de suas entrevistas, ele disse que esses prepostos eram, por exemplo, naquele século, aquele período famoso dos 500 a 400 anos de Cristo ali, no mundo, foi um mundo de luz, de preparação para a vinda do Cristo. Foi aquele período em que na Grécia estava Sócrates com Platão, e depois Platão foi mestre de Aristóteles, que foi mestre de Alexandre Magno. Olha só que maravilha. Nesse período, isso na Grécia, na Macedônia. Se a gente pegar na China, no mesmo período de 400, 500 anos antes de Cristo, nós tínhamos Confúcio. Se nós pegarmos na Índia, nós tínhamos nesse mesmo período quem? Siddhartha Gautama, que foi o Buda. Então, esse período é um período luminoso para a humanidade, como preparação para o caminho do Cristo. E quando ele nos diz, mais uma vez, André Luiz, que esses filhos que se desviaram da senda reta pelas sugestões da ignorância, a gente lembra que Siddhartha Gautama Buda falava o seguinte para a gente, nos seus postulados, que o maior conflito não é entre o bem e o mal, é entre a ignorância e o conhecimento. O nosso objetivo, desde as nossas primeiras encarnações, é nós adquirirmos o quê? Conhecimento. Somente a aquisição do conhecimento vai te dar condições do livre-arbítrio para você fazer as escolhas corretas, para te permitir o processo evolutivo. Por isso que é muito importante esse nosso diálogo, os nossos encontros, os nossos estudos, que nós vamos conversando, trocando ideia e nos enriquecendo com informações que são nos repassadas também através, principalmente, da espiritualidade, né, Adriana? Através dos inputs que nós recebemos, que vocês recebem nos estudos, nas preparações do estudo. Por isso que as preparações para o estudo elas são muito importantes, porque quando você está lendo previamente o capítulo, a espiritualidade está com você aí, te ajudando no entendimento e te colocando dúvidas para serem suscitadas nos estudos, muitas das quais são dúvidas nossas que nós precisamos de esclarecimento. Então, por isso que essa frase fabulosa de Siddhartha Gautama, dizendo que o maior conflito não é entre o bem e o mal, mas entre, sim, o conhecimento e a ignorância. Por quê? Porque o conhecimento vai o quê? Impedir esse desvio do caminho reto, que está aqui. Esses irmãos que se desviaram da senda reta, ou seja, que se desviaram. O que é o caminho reto? É as asas da alva, que o Salmo 139 diz que é o caminho ascensional, da ascensão. Quando se desvia por quê? Pela ignorância, por não conhecer a importância e os pré-requisitos para te fazer subir degrau por degrau esse caminho ascensional. Então, isso é muito bacana. E a Lu, nos falando para esse entendimento, ela muito bem contemporizou Cristo e muito bem colocou o seguinte, a necessidade de nós amarmos como Jesus amou. O conhecimento nos liberta. E, ao nos libertar, ele mostra o caminho a seguir. Só através do conhecimento nós podemos fazer melhores coisas. Porque todos nós temos as leis de Deus na nossa consciência. O cerne, lá no nosso cerne, que é a nossa consciência, nós temos a lei de Deus. Por mais ignorante que nós sejamos, nós ainda podemos dizer sim ou não porque é errado. Dizer não porque é errado e sim porque é o certo, assim como vice-versa. Então, muitas vezes, não estar na senda correta, além da falta de conhecimento, é o seu livre-arbítrio. E a gente pode esquecer que esse conhecimento, ele está lá na nossa consciência. A gente também precisa aprender a ouvi-la e a senti-la. Então, às vezes, não é só conhecer, mas é conhecer, sentir e empregar aquilo que você já conhece. Porque está lá no nosso cerne. E quem vai
escolher qual caminho vai seguir, se é um caminho mais tortuoso ou um caminho mais reto, somos nós, através das nossas próprias escolhas. Então, nós temos essa responsabilidade. A responsabilidade da escolha é nossa. E o bichinho lá do Pluto, né? O Plutozinho bom e o Plutozinho ruim é a nossa consciência. Ela é o bom e o Plutozinho ruim é a gente querendo desviar dela, porque às vezes o desvio é mais fácil para os olhos do homem, não para os olhos da vida espiritual ou do mundo espiritual, ou não para os olhos de Deus. O texto de André Luiz nos fala o seguinte: ensinai-nos a amar como Jesus nos amou. E isso é muito bacana. E me veio uma música fabulosa. Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa e escola para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso: o que é preciso para ser feliz? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar no fim do dia eu sei que dormiria muito mais feliz. Sentir como Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar no fim do dia eu sei que dormiria muito mais feliz. Ouvindo o que eu falei, ela me olhou e disse que era lindo o que eu falei, pediu que eu repetisse por favor, não falasse tudo de uma vez, e perguntou de novo no sorriso: o que é preciso para ser feliz? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir o que Jesus sorria, e ao chegar no fim do dia eu sei que dormiria muito mais feliz. Ouvindo o que eu falei, ela me olhou e disse que era lindo o que eu falei, pediu que eu repetisse por favor, mas não dissesse tudo de uma vez, e perguntou de novo no sorriso: o que é preciso para ser feliz? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir o que Jesus sorria, e ao chegar no fim do dia eu sei que dormiria muito mais feliz. Depois que eu terminei de repetir, seus olhos não saíam do papel, toquei no seu rostinho e a sorrir. Depois que eu terminei de repetir, seus olhos não saíam do papel, toquei no seu rostinho e a sorrir. Pedi que eu transmitir fosse fiel, e ela deu-me um beijo devorado, e ao meu lado foi dizendo assim: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir
ensinai-nos a amar como Jesus nos amou, né? Então, Também nós, Senhor, que aqui vos rogamos, fomos leprosos espirituais, cegos do entendimento, paralíticos da vontade, filhos pródigos do vosso amor. Também nós já dormimos em tempos idos nos postos de socorro de vossa misericórdia. Somos simples devedores, ansiosos de resgatar imensos débitos. Sabemos que vossa bondade nunca falha e esperamos confiantes a bênção de vida e luz. Era exatamente isso que a gente vinha comentando anteriormente. Então, aqueles trabalhadores, eles estavam ali para servir, mas eles também estavam ali para aprender e para continuar evoluindo. E ela não esquecia que um dia ela foi também um espírito mais materializado, um espírito que sofreu, um espírito que recebeu auxílio, e agora ela está ali para auxiliar, para ajudar, para servir. Ela está se colocando em posição de serviço, de doação. E essa postura de servir, de doação, a gente muitas vezes tem que levar para a nossa vida mesmo. Fizeres malha, nova pausa, agora mais longa. Enxuguei os olhos umedecidos de pranto, suave calor, todavia, apossava-se-me da alma. E tão intensa era essa nova sensação de conforto que interrompia a concentração em mim mesmo, a fim de olhar em torno. Fixando instintivamente o alto, enxerguei maravilhado grande quantidade de flocos esbranquiçados, de tamanhos variadíssimos, a caírem copiosamente sobre nós que orávamos, exceto sobre os que dormiam. Que seriam esses flocos esbranquiçados? Veja, eles estavam em oração, era uma oração de auxílio aos que dormiam, mas também a eles enquanto servidores do amor do Cristo e que estavam ali para auxílio daqueles que dormiam, e esses flocos caíam sobre eles. Seria auxílio? Seriam vibrações de auxílio para que eles continuassem na senda, na seara de auxílio? De serviço ao próximo, seria bênçãos que estavam caindo do alto para aqueles que estavam ali, porque só caíam nos servidores e não naqueles que dormiam. Esses flocos esbranquiçados seriam boas vibrações, bons pensamentos, seria fluidos restauradores para eles, seria conhecimento. O que seriam esses flocos esbranquiçados que ela está falando aqui? Vamos parar aqui, eu queria que cada um de vocês tentasse explicar para mim o que eram esses flocos que estavam sendo derramados. Para mim, esses flocos é o orvalho do amor infinito de Deus. Então, seriam boas vibrações para aqueles que estavam ali servindo. Seria, eu acho que, energia restauradora que emanava sobre aquelas pessoas, que caíam sobre aquelas pessoas. Não, e o interessante, né, que André fala o seguinte: grande quantidade de flocos esbranquiçados, de tamanho variadíssimos. Então, o tamanho dos flocos não era o mesmo, o tamanho eram variados. E o mais interessante que ele fala, a caírem copiosamente sobre nós que orávamos, exceto sobre os que dormiam. Então, aí é o segundo ponto. Por que só para os que oravam e não para os que dormiam? A bênção de Deus vem para todos, mas você tem que buscar. Se você não busca, como eles estavam dormindo, então eles não conseguiram receber, não caía sobre ele. Mas os irmãos espirituais, eles, como estão mais próximos ali, vão transmitir o que eles receberam, porque o Vale do Amor Infinito de Deus, eles vão transmitir para aqueles irmãos, a ponte, um elo. Eles não estão conseguindo sozinhos. Então, nós vamos ajudar. É como se os irmãos ali fossem exatamente isso, uma ponte, porque muitas vezes a gente precisa ter ouvidos de ouvir para poder entender a mensagem que chega até nossos corações. A gente precisa ter olhos de ver para entender a realidade dos fatos. E para que isso aconteça, a gente mais uma vez tem que se despir de toda vaidade, de todo orgulho e de todo egoísmo que nos acompanha. A gente tem que olhar para dentro de si e entender aonde nós erramos e aceitar que nós erramos. E a partir desse momento, trabalhar para reparar esse erro. Quando Maria estava lá possuída, né, pelos demônios, e Maria falou para Jesus, por que você não cura? Se você tem o poder? Aí ele responde,
porque ela não impediu. Só foi curada quando ela pediu a Jesus que curasse. Deus é tão infinitamente justo e bom, ele nos dá a dor como instrumento de melhora. Por quê? Porque nós somos ainda crianças espirituais e a gente, para ser despertado, muitas vezes a gente precisa da dor. Então, o ser humano está lá, ele está sentindo dores, que são muitas vezes alimentadas pelas nossas chagas, pelas nossas vaidades, pelas nossas paixões, até o momento em que ele, através dessa dor, desperta para uma verdade maior. Esses nossos irmãos que estavam dormindo, eles estavam o quê? Ainda presos a essas paixões. Então, talvez eles não conseguissem entender essa ajuda, esse orvalho divino, como a Adriana bem o disse, que vinha das esferas superiores. Então, se esses flocos caíam sobre eles que estavam ali para auxiliar as pessoas que estavam adormecidas, é como se fosse uma energia restauradora, para que eles continuem tendo cada vez mais força para cumprir a missão deles. É igual uma mãe que ora por um filho. A mãe que ora pelo filho, o filho ali não está pedindo ajuda nenhuma, não está preparado para isso, mas a mãe ora. Então a mãe tem o poder. Ela é como se ela conseguisse transmitir. Então os irmãos que estavam ali naquele momento, que mais na frente a gente vai ver que é de acordo com... Quando vocês fazem uma oração com o coração mesmo, quando vocês fazem uma oração com o coração, como que vocês se sentem no final da oração, em comparado com o período antes de você orar? Bem melhor. Eu cantei a música agora todinha, eu fiquei cantando, então eu me senti bem melhor naquele momento. Porque flocos de neve caíram sobre sua fonte. Mas não foi porque Deus mandou só para você, é porque você emitiu e puxou esses flocos de neve. Quando você pega um ímã e coloca pé de fragmentos de metal, rapidamente os fragmentos de metal são puxados para perto do ímã. Se você não coloca um ímã, não atrai. Se você coloca qualquer outro objeto, não atrai. Os fragmentos de metal estão ali, esperando o ímã. Então, a oração liga o seu ímã dentro de você para atrair esses flocos de neve. Esses flocos de neve são o quê? É o alimento espiritual que você precisa para você ajudar, para você atuar no caminho do bem. Então, quando você se predispõe a atuar no bem, você precisa de um alimento espiritual. E o alimento espiritual são esses flocos de neve. E o floco de neve vai ser tão maior quanto maior foi o seu engajamento no bem. Quanto maior o ímã, maior o pedaço de metal que ele consegue puxar. Então, por isso, olha que a riqueza de André Luiz. Por isso que os flocos de neve são em tamanhos variados, porque em função do engajamento espiritual no caminho do bem, da diferença de engajamento no caminho do bem. Quanto maior o engajamento no caminho do bem, mais ávida essa oração, mais ele consegue puxar esse alimento espiritual para ele. E por que que os adormecidos não conseguem? Porque eles estão adormecidos. E isso que é estar adormecido. Adormecido é você estar desconectado com a divindade. Por isso que nós falamos no encontro anterior, e isso é estar dormindo. É nós estarmos, muitas das partes da nossa vida, desconectados com Deus. Muitas das partes do nosso dia, nós estamos desconectados com Deus. Lembra que a gente sempre comenta? A gente está passando no caminho, se nós não tivermos olhos para o belo, a gente não consegue observar o belo. Então, você está desconectado com Deus. Quando você passa e você presta atenção nas coisas belas, você está conectado com a divindade, né? Então, eu acho muito bacana isso quando o Emmanuel nos traz para a gente no livro Pensamento e Vida, no capítulo 29, que ele fala uma coisa linda, porque estar adormecido é estar morto para a vida, não é? É estar morto para a vida espiritual. Então, Emmanuel fala para a gente que morrer significa penetrar profundamente no mundo de nós mesmos. O orgulho, a vaidade, o egoísmo são pontes de nosso adormecimento.
são fatores que nos levam à morte espiritual, ao adormecimento espiritual. Então, por isso que para Emmanuel, nesse livro Pensamento e Vida, morrer ou adormecer significa penetrar profundamente no mundo de nós mesmos, consumindo longo tempo em despir o quê? A túnica de nossos reflexos menos felizes. Ou seja, dormir ou morrer é a gente levar longo tempo olhando para o nosso umbigo, esquecendo da gente retirar os nossos reflexos que nos tornam infelizes. Quantas vezes nós queremos começar um projeto e não sabemos como começar? Às vezes a gente pensa em desistir porque você não sabe o início, como é que isso vai ser? Aí você ora e, de repente, quando você menos espera, as coisas começam a acontecer, as soluções começam a aparecer, as sugestões. Eu acho que, nesse momento, você está sendo abençoado com flocos de neve. Se nós observarmos, isso acontece todos os dias nas nossas vidas, quando estamos diante a um desafio. E quando elevamos nosso pensamento a Deus, pedindo força para superar aquilo, para que venha uma luz para nos ajudar, a gente com certeza recebe. E continuamos em frente. Não, é maravilhoso, Guto, essa colocação sua, porque a gente não visualiza os flocos de neve, mas quando o André Luiz nos materializa essa visão, a gente passa a entender, né? A gente passa, gente, realmente é isso mesmo, né? Tem vezes que eu estou caído, começo a orar, eu me reergo, porque são esses flocos de neve. E às vezes não é nem quando você ora, por exemplo, já quando você vai comigo, com outras pessoas também, às vezes você está lá na nossa rotina diária, que muitas vezes é exaustiva, né? Porque a vida hoje é muito corrida, e você fala, ai, meu Deus, eu não aguento. Aí você vem aquele pensamento, né? Em você. Ai, meu Deus, eu não aguento mais. Aí, pouquíssimo tempo depois, acontece algo que te lembra de que você fez alguma coisa boa, você não aceitou 100% do seu dia, mas que você fez alguma coisa boa, e que aquela coisa boa, ela vai alimentar você para que você, sim, continue aguentando mais. É incrível isso. Toda vez que eu estou começando a esmorecer, parece que Deus me manda, mas Ele não me manda um petelecozinho, Ele me manda, assim, um empurrão na forma de amor, assim. Às vezes você recebe um abraço inesperado. Às vezes você recebe um sorriso inesperado. Às vezes você recebe um carinho de quem você achava que nunca ia te dar um carinho, né? Então, esses flocos de neve, muitas vezes, eles vêm, claro que eles vêm nas orações e com uma, né, com maior frequência, mas eles vêm também em pequenos pedaços, instantes, momentos singelos do nosso dia a dia, que muitas vezes, se a gente não parar para perceber, a gente não vai agradecer a Deus a ajuda que Ele nos dá toda hora. E isso não acontece só comigo, isso acontece com todos. Nós recebemos ajuda o tempo todo. Atrás, quanto me acontece comigo, mas uns 4 anos atrás eu estava dando aula na Liga. Então eu estava começando com o meu curso, um dos cursos que eu estava dando aula na Liga, então era sexta de 6 da tarde até 10 da noite e sábado, manhã e tarde. Então eu chegava em casa do trabalho 1h da tarde, na sexta, e fiquei estudando o curso para sair correndo 5h30 sem tomar banho para poder dar aula, porque eu estava preparando a aula para os meninos e tal, e dei aula na sexta até 10 horas da noite, saí 10 horas da noite, cheguei em casa 20 para as 11 da noite, sentei para arrumar a aula dos meninos para dar de manhã, até 00:30, mais ou menos, deitei, levantei 4 horas da manhã para arrumar a aula que eu ia dar às 8. Aí, quando eu levantei 4 horas da manhã, né, dei uma arrumada nas aulas até 6 horas para poder fazer meu café, eu estava acabado. Será que vale a pena, né? Mas eu estava muito cansado. Aí o ombro faz assim. Aí eu fui assim para preparar meu café. E eu tinha o costume, agora eu ligo música, eu tinha o costume de ligar a TV, porque nesse horário de 5 horas da manhã era o primeiro jornal da Globo, tal, hora 1. E eu liguei um pouquinho mais cedo, estava terminando um filme.
E quando eu liguei a televisão abriu, era o fim do filme do Chico Xavier, e que aparece o Chico na entrevista dele no Pinga Fogo. E quando eu abri, era parte da entrevista do Chico falando o seguinte: muitas das vezes, meu filho, nós gastamos energias desnecessárias, mas que se essa energia for convertida para um lado muito mais útil, como, por exemplo, para a educação, as nossas energias se recompõem. Gente, olha só, eu liguei a TV nesse momento, mas me deu um choque tão grande que nossa, aí eu peguei e fui preparar meu café, né, mas deixa eu dar aula, né? Mas assim, e a gente ainda não acredita na ajuda da espiritualidade, né? Deus fala conosco através das mensagens simples do dia a dia. Mesmo que isso, para mim, não foi uma mensagem simples, foi uma mensagem direta, um tapa na cara ali para te dar um, né? Então, para fazer a primeira publicação do nosso estudo, eu falei com a Lô. Eu gastei 9 horas editando o texto, né? Porque é muito trabalhoso, a gente tem que ir minuto por minuto vendo os intervalos, cortando e tal. Então, eu fiquei domingo até 11 horas da noite, e eu tinha que levantar segunda de manhã, 4 horas da manhã, então, eu fiquei 11 horas e fui dormir, porque me deram um supetão aqui, vamos embora, vamos para a cama, desliga esse negócio aí, então vou. Aí fui dormir. Aí, na terça-feira, eu fiquei preparando até 11 horas, terminei, era 11 e pouca da noite. Aí, para baixar, demorou até próximo da meia-noite, que eu fui deitar um pouquinho, levantei meia-noite, estava baixado. Aí, deixei para publicar no YouTube, ficou publicando a madrugada inteira, porque foi pesado o texto, o vídeo. Ou seja, eu também levantei de manhã, quando eu terminei de publicar, eu falei assim, poxa, né, será que vale a pena? Porque a gente está cansado, né? Será que vale a pena, né? Será que alguém vai ver isso, né? E será que o pessoal, né? Aí, beleza. Aí, quando eu cheguei no trabalho, abri, aí eu vi uma mensagem do, acho que é Fábio, que eu não sei quem é. Não sei quem é. Depois vocês olham lá. A mensagem agradecendo, falou assim, muito obrigado. É muito bom, no início da manhã, receber um estudo desse. Olha, nunca ninguém tinha publicado uma mensagem desse tipo. E quando eu cheguei cansado de manhã, o trabalho abrir, são essas gotas de orvalho. São exatamente esses flocos de neve, Guto, entendeu? Que André Luiz materializa. Esse foi um floco de neve. Aí, nesse mesmo dia, eu recebi, aí eu fui para a sala conversar com o pessoal que trabalha lá no laboratório. E falei, o pessoal também estava meio cabisbaixo, falei assim, gente, vocês têm que agradecer a oportunidade de trabalhar no bem, de permitir o diagnóstico do paciente, a recuperação do paciente, é um trabalho maravilhoso e tal. Aí, quando eu voltei para minha sala, tinha uma senhora me esperando para falar comigo. E essa senhora, há 7 anos atrás, ela teve um filhinho recém-nascido e o filhinho dela teve um problema recém-nascido de desvio de ureter que fez ele ter uma infecção urinária muito grave, recém-nascido, com uma infecção urinária. E eu estava na microbiologia, fizemos um diagnóstico, lá uma bactéria multiresistente, pesada, aí fizemos um tratamento pesado, certeiro, aí possibilitou esse recém-nascido ser operado. Depois ficou constantemente fazendo, porque tinha infecção urinária de repetição, até fazer a cirurgia definitiva aos 7 anos, há pouco tempo atrás, fez a cirurgia definitiva, ou seja, e aí nesse dia mesmo, que foi agora, a mãe dele estava lá na sala, foi levar uma flor para mim, que ela deu minhas publicações, que eu gosto de flor assim, eu sei que você gosta muito de flor, tá aqui uma flor, isso aqui é para agradecer você sobre a ajuda que você nos deu, ou seja, olha outro floco de neve do tamanho de um bloco na minha cabeça. Por isso que são flocos de neve de tamanhos variados que a gente recebe como alimento espiritual para que a gente consiga trabalhar no bem. Mas só recebe esses flocos de neve quem? Quem está enveredado no trabalho. Pelo menos querendo. Quando você pega um projeto e você se envolve, você vai recebendo flocos de neve de tamanhos variados da espiritualidade, se o trabalho for para o caminho do bem, destinado ao bem.
Então você vai recebendo esses flocos de neve de tamanho variado que vai te conduzindo com facilidade para a conclusão desse ideal. Então, Tive a impressão de que eram derramados do céu sobre nossa fronte, caindo com a mesma abundância sobre todos, desde Esmalha ao último dos servidores. Não cabia em mim de admiração quando o novo fenômeno me surpreendeu. Os flocos leves desapareciam ao tocar-nos, começando, porém, a sair de nossa fronte e do peito grandes bolhas luminosas, com a coloração da claridade de que estávamos revestidos, elevando-se no ar e atingindo as múmias numerosas. Entendam, esses flocos de neve, eles eram o quê? Eles eram bálsamos, eles eram energia, eles eram conforto, eles eram amor. Só que essa energia não tinha condição de chegar diretamente nos sofredores, porque esses ainda não estavam aptos a recebê-la dessa maneira mais pura. Então, a espiritualidade superior, através daqueles que ali estavam, enviava para eles. Então, caía sobre o floco de neve essa ajuda nos servidores, e os servidores as transmitiam àqueles que necessitavam. Ora, isso não é mediunidade. O médium não é um veículo. Aí a gente vai ver em outros livros, até de André Luiz, dessa série da vida do mundo espiritual, em que muitas vezes eles, para ajudar alguém mais materializado, que está numa escala espiritual mais embrutecida, os espíritos superiores se utilizam de espíritos não tão elevados, mas que estão ali para servir também. Por quê? Porque é a questão do padrão vibratório, do quanto aquele outro vai perceber. Ajuda vinda de uma espiritualidade superior que cai sobre os servidores e que dali ajuda o próximo, ajuda quem precisa de uma maneira mais direta. Muitas das vezes existem vários irmãos caídos, que são aqueles irmãos necessitados de ajuda. Ao passo que existem irmãos que na sua oração diária solicitam ao Pai oportunidades de trabalhar no bem. No início da manhã, Pai, coloque uma oportunidade para que eu possa exercer o bem, para que eu possa crescer espiritualmente. Então tem um irmão caído e o irmão fazendo essa oração. Essa oração reverte-se em forma de flocos de neve que caem sobre esse irmão, como um alimento espiritual, para que ele possa ter uma energia para ser convertida no trabalho do bem para aquele irmão que está caído. Não é isso que eles estão fazendo nesse pronto-socorro espiritual? Eles estão lá pedindo para que possam ajudar os irmãos adormecidos. Essa oração reverte o quê? Em retorno da espiritualidade superior, em alimento espiritual, que são esses flocos de neve. À medida que eles absorvem esses flocos de neve, a boa vontade, isso é o que é o caminho da boa vontade, do bom combate, né? Isso é o bom combate. Então, esse alimento espiritual recebido é revertido em quê? Em energia para ajudar aqueles irmãos que estão caídos. Por isso que fala que se transforma em ondas luminosas para ser transmitida para os irmãos adormecidos. Ainda aí, reparava o problema da gradação espiritual. As luzes emitidas por Esmalha eram mais brilhantes, intensas e rápidas, alcançando muitos enfermos de uma só vez. Em seguida vinham as fornecidas pelas senhoras do seu círculo pessoal. Depois tínhamos as de Aniceto, de Alfredo e dos demais. Os servos de corpo escuro emitiam vibrações fracas, mas visivelmente luminosas. Cada qual, naquele instante de contato com um plano superior, revelava o valor próprio na cooperação que podia prestar. Eu acho uma frase de Madre Teresa de Calcutá. O que eu faço é uma gota no meio de um oceano, mas sem ela o oceano será menor. O que isso quer dizer? Que independente de quem você seja ou da escala espiritual que você está, se você se dispõe a ajudar o próximo, então você está fazendo o melhor que você pode naquele momento. Quando você for para frente, você vai poder fazer mais, e você vai fazer mais. Então, que nós possamos ser essa gota no meio do oceano, e que a gente possa aumentar esse oceano em prol do próximo, amando o próximo. E daí a gente vai falar também da escala e da evolução espiritual.
Então, nós temos os de terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos, de segunda ordem, que são os bons espíritos, e os de primeira ordem, que são os espíritos puros. Todos eles vão ter gradações e elas não são estanques, se interpõem, elas se misturam, mas é sempre uma escala evolutiva, né? Que é exatamente isso aqui que André Luiz estava percebendo. Eles se interpõem, eles se misturam, todos eles numa escala gradual de evolução, mas todos são gotas no oceano. Cada qual com seu tamanho de gota, mas todos são gotas no oceano. E aí André Luiz vai explicar de novo para a gente. Observando meu assombro, Aniceto falou-me ao ouvido. Na prece encontramos a produção avançada de elementos força, os flocos de neve. Eles chegam da providência em quantidade igual para todos os que deem ao trabalho divino da intercessão. Eles não chegam igual, os flocos de neve não vieram igual para todo mundo, mas cada espírito tem uma capacidade diferente para receber, porque isso vai depender o quê? Da escala de evolução espiritual que está o espírito. Essa capacidade é conquista individual para o mais alto. Então, vem através do quê? Do mérito, do trabalho, do serviço, da capacidade que ele tem de amar, da capacidade que ele tem de se doar, da capacidade que ele tem de estender a mão a quem necessita, né? Da capacidade incessante de trabalho que aquele espírito tem. E como Deus socorre o homem pelo homem e atende a alma pela alma, cada um de nós somente poderá auxiliar os semelhantes e colaborar com o Senhor com as qualidades de elevação já conquistadas na vida. É a gotinha que Madre Teresa de Calcutá estava falando para a gente. Então, cada um de nós vai ajudar dentro da nossa escala evolutiva. Mas não quer dizer que ela é estanque, a gente sempre pode melhorar, basta a gente querer. Né? E esse final é mais maravilhoso ainda. O entendimento sobre a prece, sobre o alimento, o que é o alimento espiritual quando você ora, maravilhoso. E aí o Guto falou, a Adriana falou, eu falei muito, a Lu falou, e eu quero perguntar a Liana, né? Liana, você já sentiu esses flocos de neve, esse alimento espiritual, depois de uma oração que você fez, ou através de alguma mensagem que você recebeu no dia? Realmente eu posso dar um testemunho em relação a isso, porque eu consigo sentir isso praticamente todas as semanas. Eu tenho um tempo de trabalho muito intenso, né? Principalmente aos sábados. Então, eu só tenho tempo para preparar minhas aulas do sábado, que eu trabalho manhã e tarde, durante a madrugada. E eu trabalho na noite de sexta-feira até às 22 horas. E muitas vezes eu chego em casa, me preparo para começar e não tenho força, né? De repente eu faço uma oração, elevo meu pensamento a Deus, mostro a necessidade que eu tenho de doar o meu trabalho para os alunos. É um trabalho que eu considero de muita importância, porque são alunos que não são do normal, né? Eles saem da sala de aula e vêm aos sábados para mim para se prepararem para um concurso, que é para o IFRN. E muitas vezes eu estou me sentindo tão cansada e achando que não consigo, mas após essa oração, de repente, uma força que eu não consigo explicar vai gradativamente chegando e de repente eu acordo completamente, trabalho até às 4 da manhã, durmo um pouquinho para começar a trabalhar às 7h30 e eu consigo. E levo o sábado muitas vezes de uma forma que as pessoas perguntam para mim como é que você consegue ficar sem dormir e trabalhar o dia inteiro. E eu digo, eu acho que somente uma força que Deus me manda, porque não há outra explicação. E essa busca acontece praticamente todas as semanas. E eu sempre agradeço. Quando eu termino a aula assim, feliz com o resultado, na maioria das vezes, eu chego em casa e a primeira coisa que eu faço é levar meu pensamento e dizer, meu Deus, muito obrigada. Mais uma vez eu consegui. E é maravilhoso você sentir essa sensação, né? Lindo, excelente, Liana. Obrigado. Meu corpo às vezes esquentar quando eu estou orando, eu sinto meu corpo inteiro esquentar. Então eu sinto essas vibrações, né, algumas vezes. E de um tempo para cá, eu acho que ficou cada dia, acho que assim,
ficou muito rápido, sabe? Eu acho que a conexão, tudo, né? Esse imã, que às vezes por exemplo, agora há pouco tempo mesmo eu estava, acho que distante, eu não estava conseguindo fazer oração, estava... Não, e parecia que a minha vida estava um caos, assim, sabe? E aí um dia eu comecei a chorar, falei, pelo amor de Deus, eu preciso da sua ajuda, eu preciso me conectar com você novamente, né? E foi, acho que até o dia que você colocou lá para mim, jogou no direct. Eu falei, mas quem eu não conheço, tal, vou ver, né? Apareceu até lá nas solicitações, porque não estava no... E chamando, assim, sabe? Eu falei, Senhor, eu preciso ajudar as pessoas, eu preciso voltar às minhas atividades, né? Trabalhei muito tempo no centro e não estava conseguindo essa conexão, né? E aí você foi lá e falou, né? E aí as coisas começaram, assim, parece que no outro dia mudou, assim, da água pro vinho, sabe? Então, acho que esse imã, acho que está cada vez mais rápido, assim, sabe? Precisa. Então, Fabiana, você não precisa de ter sombra de dúvida que quanto mais engajada você estiver no estudo, mais vai aumentar a sua sensibilidade espiritual, mais vai melhorar a sua conectividade com a espiritualidade amiga, e isso é perceptível. A gente verifica que a cada semana dos nossos encontros, dos nossos reencontros, a nossa sensibilidade vai aumentando, desde que nós estejamos com a mentalidade aberta para aprender, para se aprimorar, para receber da espiritualidade amiga aquilo que eles querem nos passar, né? Então, isso são os flocos de neve de tamanhos variados que nós vamos recebendo aí de várias partes, são emitidos por nós. No final dos nossos encontros são realizados com uma apresentação musical, músicas derivadas da música popular brasileira, que trazem para a gente letras que dizem mensagens implícitas ou explícitas acerca da conectividade com a espiritualidade. Isso é religiosidade, porque religião é se religar a Deus. Então, muitas letras das músicas, quando nós percebemos e compreendemos a mensagem, nós observamos a conexão direta que essa música fala conosco. E nesse estudo de hoje, quando nós falamos de mortos, como nós falamos de adormecidos, como nós falamos de transviados no caminho, nós observamos e lembramos desses nossos companheiros caídos que precisam de nossa ajuda. Mas nos lembramos também que muitas das vezes nós nos encontramos caídos, necessitando de ajuda. Muitas das vezes do nosso dia a dia, nós nos deixamos cair e nós precisamos de ajuda. E às quartas-feiras, nós nos encontramos e recebemos esses flocos de neve da espiritualidade. Por isso, a letra dessa música nos diz o seguinte: Deus te trouxe aqui para aliviar os seus sofrimentos. E ainda, se vier noites traiçoeiras, o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Deus está aqui nesse momento, sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Ele lutou da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras,
Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Convido a todos nesse momento a fechar os olhos, apaziguar os seus corações, a sentir a espiritualidade amiga que se aproxima, se aconchega nesse momento, colocando sobre nós suas mãos amigas e energéticas, nos abençoando com flocos de neves maravilhosos que adentram em nossa fonte, nos reenergizando, mas sobretudo nos acalmando, sobretudo dissipando todos os lados obscuros que nós trazemos em nosso caminhar. Que a espiritualidade amiga nesse momento consiga colocar a mão no nosso coração, aliviando, retirando de todas as angústias que nele porventura possa existir, extirpando de todos os processos dolorosos que se acumularam em todas as experiências mal caminhadas de nossa vida. Que assim, nosso coração nesse momento purificado nos faz sentir fortalecidos, nos faz sentir saudáveis, nos faz sentir plenos para as novas caminhadas do porvir. Então, Pai, nós estamos aqui agradecidos pela instrução da espiritualidade amiga que nos adubou os conhecimentos, nos mostrando o lado correto do caminhar. Que consigamos, então, sempre manter os nossos pés nas escadas da alva que nos conduz ao aprimoramento espiritual. Que nós consigamos assim, então, auxiliando sempre os próximos necessitados, caídos, que estão à procura de nossa ajuda, que nós tenhamos a sensibilidade de socorrê-los, cedendo aquela mão destra, aquela mão forte, aquela mão amiga
nos caminhos mais tenebrosos daqueles que se perderam, que nós possamos resgatá-los de suas zonas obscuras e caminhar conosco rumo à luz dos processos evolutivos. Muito obrigado pela presença de todos. Que Deus, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, se faça habitar em cada lar dos nossos hoje. Que assim seja, graças a Deus.